Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Êxodo 14. Aleluia, Jesus. Amém? A minha Bíblia vai ter algumas palavras diferentes, mas os irmãos acompanham ele. E o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. Agora eu quero que você abra em Números, um pouquinho para frente, Números 12. Vamos fazer um paralelo entre esses dois textos. Números 12, versículo 6. Amém? Amém. Então disse Yahvé: ouve, pois, as minhas palavras. Quanto há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, ao qual o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousaste falar contra o meu servo Moisés. Fecha a Bíblia, pegue na mão do seu irmão e vamos orar uma vez mais. Aperta a mão dele aí. Será que se você apertar, sai glória a Deus agora, Deus? Soberano e eterno Deus, uma vez mais eu te louvo, Senhor, e clamo a Ti nessa noite em favor desta igreja. Senhor, nesta noite, todos os demônios que vieram contra nós, contra a tua igreja, para roubar as tuas promessas, que esses demônios batam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eis-me aqui. Senhor, permita-me falar somente aquilo que o Senhor quer. Não deixe eu falar nada além daquilo que o Senhor quer, mas me dê a tua autoridade e a tua ousadia para falar a tua vontade. Senhor, eis-nos aqui, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amados, vamos falar sobre um homem que é conhecido como o homem da aliança. Alguém que foi escolhido pelo próprio Deus para ser a aliança com o povo de Israel. O povo escolhido do Senhor. Este homem era Moisés, ao qual que na época, quando se nasceu, o faraó decretou algo: que todo menino do sexo masculino, toda criança do sexo masculino deveria morrer. A ordem do rei era que toda criança, menino, morresse. Agora imagina, quem tem filhos sabe. Eu tenho filho e muitos aqui têm filhos. Agora imagina, você perder o seu filho, aquele ao qual a mãe gerou ali durante 9 meses, passou ali suas dificuldades, seus problemas, suas complicações, e quando nasce, vem o soldado, leva e mata. É muito duro uma coisa dessa. E a sua mãe e o seu pai falaram: poxa, a gente não pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte: vamos esconder ele aqui. Esconder o bebê. Mas chega uma hora que a criança vai crescendo e vai chamando a atenção das pessoas. O choro começa a soar e as pessoas na rua passam, começam a ouvir: tem criança ali. Sempre tem um dedo duro para correr atrás e falar, né? Falar alguma coisa para chegar ao ouvido dos soldados para que fossem lá aquela casa. Mas chegou uma hora em que eles falam: não podemos mais ficar com ele aqui. O risco é até de que a gente morra por conta disso. Mas eu, pela fé, eu vou fazer algo.
vou colocar essa criança dentro de um jugo, dentro de um cesto, e vou jogar no rio. E assim é sua mãe. A filha de Faraó estava tomando banho naquele rio, quando de repente vê aquele cesto e se encanta por aquela criança, por aquele bebê. Naquele momento, a princesa chama as suas servas e fala: precisamos arrumar alguém para amamentar essa criança. E por incrível que pareça, elas vão atrás da própria mãe, que era a mãe de Moisés. O Senhor faz coisas surpreendentes. Ele faz isso com aqueles que Ele ama. Às vezes pensamos que Deus não está fazendo nada. Mas como que pode, entre tantas servas, tantas mulheres, foi escolher justo a mãe da criança? Aquela criança cresce dentro do palácio e começa a ver que os costumes, as leis, as coisas como eles faziam não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Moisés cresce, vira homem. Um certo dia ele: eu não posso viver mais aqui neste lugar. De repente, depois de alguns anos, ele está já liderando uma comunidade, um povo. Este povo está sob a direção de Moisés. E quando Moisés vai ensinando aquilo que Deus falava ao seu coração, aquilo que Deus falava com ele para dizer ao povo, Moisés passava tudo aquilo que Deus passava para ele, ele passava para o povo. O que eu acho mais lindo em Moisés é aquilo que nós lemos ali, que Deus falava com ele face a face. Entre tantos homens e profetas, homens fiéis ao Senhor, mas o Senhor falava com Moisés face a face. Isso não é para qualquer um. Isso é somente para quem tem intimidade com o Senhor. Moisés começa a viver, pregar, falar as promessas que o Senhor tinha para aquele povo. Ei, povo, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor preparou algo melhor para nós. O Senhor preparou uma terra para nós. A gente não vai viver aqui tanto tempo. Vocês já estão há mais de 430 anos vivendo aí sob o jugo, escravizado aqui no Egito. O Senhor disse para mim, povo, que Ele tem o melhor para nós. Mas muitos falam: poxa, como que Ele pode ter o melhor, sendo que já são 430 anos o povo aqui sendo escravizado e nada muda? O que você quer com a gente aqui, Moisés? Isso aí é só conversa? Isso aí é só para querer lorote, só para você querer agradar o povo? Mas nada vai mudar. A gente está sobre as mãos do Faraó. O que a gente vai fazer contra ele? O Senhor falou comigo que Ele ia tirar a gente daqui, e falou que Ele tem o melhor para nós. Se vocês não acreditam, é problema de vocês, mas quem acredita, vai comigo, me acompanhe, que vocês verão que Deus vai fazer. Glória a Deus. O que Deus faz? Fala para Moisés: Moisés, vai até o Faraó, fala para ele libertar o povo. Mas Deus também diz que Ele endurece o coração do Faraó. Moisés vai ter a presença do Faraó e faz tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Joga o cajado lá, o cajado vira serpente, vem os feiticeiros, faz a mesma coisa, faz tantas coisas assim. Mas o povo não acreditava. Então Deus fala assim: eu vou mandar 10 pragas sobre o Egito. E Deus começa a manda rãs, manda sangue sobre o rio, manda rãs, piolho, moscas,
morte dos animais, tumores e úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas de 3 dias e a morte dos primogênitos. Em cada acontecimento desse, Faraó via que aquilo não era coisa natural, não era coisa comum de estar acontecendo. Ele sabia que quem estava com Moisés era alguém muito poderoso para que pudesse realizar aquelas coisas, aquelas proezas. Mas sempre, cada vez que acontecia uma coisa, vinha um feiticeiro, um mago e tentava imitar para enganar o povo. Moisés falava: ei, povo, acredito, o Senhor está com a gente. Eu sei que é difícil estar continuando, estar buscando, mas o Senhor está com a gente. O Senhor falou que ia guerrear por nós. Acontece todas essas pragas. Quando acontece lá, estava acontecendo a morte dos primogênitos, lá no capítulo 12, capítulo 12 de Êxodo, no versículo 31. Ainda as trevas das noites cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou: levantai-vos e sai daqui imediatamente do meio do meu povo. O faraó viu que não podia continuar daquela maneira, porque o povo estava sofrendo. Tantas coisas aconteciam, e o povo começou a perceber que todas aquelas desgraças, aquelas coisas que aconteciam, acontecia somente para o povo do Egito, mas o povo que pertencia à aliança do Senhor, os israelitas de Deus, todas aquelas coisas más aconteciam com o Egito, mas com o povo do Senhor, Deus não permitia acontecer nada. O Senhor estava com aquele povo, guardava aquele povo, protegia aquele povo, e mesmo assim, muitos duvidavam do que Deus poderia fazer. Moisés fala: então tá bom, então nós vamos embora. E a festa é realizada, a Páscoa ali. E quando o povo está indo embora, quando eles estão já distantes, a notícia chega, o Senhor endurece uma vez mais o coração de Faraó. E Faraó decide ir atrás daquele povo. Não podemos deixar aquele povo fugir. Agora veja que engraçado, no livro 12, capítulo 12, no versículo 37, olha aqui: os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia